Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Simple Present, tá? Bem, antes de avançarmos, vamos relembrar que o Simple Present é um tempo verbal em inglês equivalente ao presente do indicativo em português, tá? Então é o equivalente ao eu ando, tu andas, ele anda, eu pulo, tu pulas, ele pula, tá? Então é o equivalente ao presente do indicativo, tá? O simple present, ele indica fatos reais e imutáveis. Então, fatos concretos, tá? E imutáveis. Vamos relembrar como construímos a forma afirmativa no simple present. No simple present, nós colocamos o sujeito, né? Aqui, I, you, we, they, mais o verbo no infinitivo, sem o to. Então, temos o verbo to dance. Retiramos o to e podemos dizer I dance, you dance, we dance, they dance. Tá? Então, they dance well. Eles dançam bem, elas dançam bem. Tá? Vamos relembrar também que na terceira pessoa do singular, no simple present, nós vamos acrescentar o verbo no infinitivo sem to, depois da terceira pessoa, e vamos acrescentar a letra S, tá? Com algumas exceções que vimos na videoaula passada, que tem verbo que você não acrescenta só o S. Aí você que não assistiu o primeiro vídeo, vai lá para poder entender o vídeo de hoje, tá bom? Então, eu quero dizer, ele dança, eu digo he, escrevo dance sem o to e coloco o S. Então, he dances, né? Eu quero dizer ela dança, she dances. Eu quero dizer ele ou ela para animais aí, né? It dança, eu posso dizer it dances, ok? Então, she dances well. Ela dança bem. She dances well. Tá? Então, sempre na terceira pessoa do singular, acrescentamos aí o S ao verbo sem to. Ok? Muito bem, agora nós vamos iniciar o assunto de hoje, que são as formas negativa e interrogativa no simple present. Ok? Então, na forma negativa, observe bem. Com I, you, we e they, nós vamos acrescentar as partículas do e not, mais o verbo no infinitivo sem o to. Do e not aqui, né, são duas partículas diferentes, que elas estarão sempre juntas no simple present para indicar, né, a negativa no presente. Tá? Então, quando eu digo I do not dance, eu não danço. You do not dance, né? Você não dança. Então, tem que colocar as duas partículas juntas. O do aqui é o verbo to do, tá? Que significa fazer, mas nesse contexto aqui, nessa situação, o verbo to do não tem nenhum significado, ele está aí apenas para auxiliar a formação da estrutura negativa. Ele está aí só para auxiliar, né, a construção da negativa. Então, nós dizemos que aqui o to do é um verbo auxiliar. Tá? Então, vamos aqui ver um exemplo. Quando eu digo we do not swim, nós não nadamos. Então, we, nós, swim, nadar. Observe que o verbo está sem to, né? Infinitivo sem to. E nós temos aí duas partículas, do not, que estão juntas para indicar que estamos negando no simple present. Nós não nadamos. Essas duas partículas do not, elas podem ser contraídas, elas podem ser ditas de forma mais rápida. Inclusive, a forma contraída é a mais comum, tá? Então, as pessoas, os falantes da língua inglesa costumam falar com mais frequência essa forma contracta, né? Essa forma contraída, e eles costumam dizer we don't swim, we don't swim, ok? Então, nós não nadamos.
Com a terceira pessoa do singular, nós vamos obedecer aquela regra que vimos na primeira videoaula. Verbos que terminam com o, nós acrescentamos es. Então, nós vamos dizer he, she ou it, mais o verbo auxiliar to do aqui, conjugado no presente, okay? No simple present, acrescentando es, conforme a regra que vimos na última videoaula. Então, does, tá? A pronúncia é does not. Então, does not. Does aqui, mais uma vez, não tem significado. O verbo to do está aqui apenas para auxiliar na formação da estrutura negativa. Mas observe bem. Depois do does not, nós vamos colocar o verbo no infinitivo sem to. Nós não vamos conjugar na terceira pessoa do singular mais o verbo. Na afirmativa, nós vimos na primeira videoaula, que na afirmativa nós conjugamos o verbo acrescentando s na terceira pessoa do singular. Mas na negativa, nós vamos fazer essa movimentação, essa conjugação apenas no verbo auxiliar. Então, estamos conjugando o verbo to do, o verbo auxiliar, acrescentando es conforme a regra, mas o verbo principal, nadar, swim, permanece intacto, não é conjugado na terceira pessoa do singular. Okay? Então, she does not swim, ela não nada. Então, does not significa não aí no simple present, no presente. E swim a gente não conjuga, porque a gente já conjugou na terceira pessoa do singular o verbo to do. Ok? Essas duas partículas does not também podem ser ditas de forma mais rápida pelos falantes de língua inglesa. Então, em inglês nós podemos dizer she doesn't swim. She doesn't swim. Doesn't, aí, é a mesma coisa que dizer does not, mas doesn't é a forma mais comum, tá? Então, é a forma negativa no simple present da terceira pessoa do singular. Então, a primeira observação da nossa aula de hoje é que a forma negativa da maioria dos verbos é feita com o auxiliar to do, né? Nas suas formas do e does. Então, do para I, you, we, they, e does para a terceira pessoa do singular, he, she, it, mais a partícula not. Ok? Muito bem. Vamos agora ver a forma interrogativa. Já aconteceu diversas vezes em português, certamente com você, de você começar a ler uma frase achando que é uma afirmativa e quando chega no final percebe que era uma pergunta pelo ponto de interrogação. Em inglês isso não acontece porque o do, que nós vimos agora na negativa, no slide anterior, o do ele é usado na pergunta e ele já fica logo no início da pergunta para indicar que se trata de uma pergunta. Então, como é que eu construo a interrogativa? Com I, you, we, they, nós colocamos o do antes, no início da frase, antes de I, you, we ou they, e nós colocamos em seguida o verbo no infinitivo sem o to. Ok? Vamos ver um exemplo. Do you study hard? Você estuda muito? Né? Então, o do não tem nenhum significado nessa estrutura. O do está aí apenas para indicar que se trata de uma pergunta. Então, ele é colocado logo no início para indicar que é uma pergunta. Então, observe que nós temos aí na estrutura dessa oração o do no início da pergunta para indicar que é pergunta. Temos o sujeito aí, no caso, o pronome you, você ou vocês. Study, o verbo principal, que permanece inalterado, apenas tiramos aí a partícula to, e hard, que nesse contexto significa muito. Do you study hard? Você trabalha muito. Se eu tirasse o do, se tornaria uma afirmação. You study hard, você trabalha muito. Okay? Na terceira pessoa do singular, nós fazemos o mesmo fenômeno, só que com o auxiliar, né, o verbo to do, conjugado na terceira pessoa do singular. Então, colocamos o does no início da pergunta, antes de he, she ou it, tá? Ou antes de nomes de pessoa, tá? Então, se for o nome de um homem ou o nome de uma mulher, nós vamos considerar que é a terceira pessoa do singular. Mais o verbo principal no infinitivo sem to, aí, para completar a frase. Vamos ver. Does she study hard? Does she study hard? Então, does aí não tem significado nenhum, tá apenas para indicar que é uma pergunta
e no simple present, ok? Observe que o verbo não foi conjugado. Se fosse na afirmativa, ele seria conjugado na terceira pessoa do singular. Tiraríamos o y e acrescentaríamos o ies. Mas, como já conjugamos o auxiliar, o verbo to do, então não precisamos e não devemos conjugar o verbo principal. Se nós fôssemos então dizer na afirmativa, seria she studies hard. Okay? She studies hard. Então aí o does já está conjugado no início da oração e o study permanece intacto apenas sem a partícula to. Tá? Então, o que nós podemos aprender disso? Que a forma interrogativa da maioria dos verbos em inglês é feita com os auxiliares do e does antes do sujeito da frase, ok? Então, logo no início, para a gente identificar que é pergunta já logo no início da frase. Tá? Muito bem, agora nós vamos ver uma outra estrutura que é a forma interrogativa-negativa, ou seja, nós vamos perguntar, mas já negando na pergunta, ok? Então, como é que eu posso dizer? Eu vou colocar a partícula, o verbo auxiliar do no início, para indicar que é pergunta, antes de I, you, we ou they, mais o not, e o verbo no infinitivo sem o to em seguida. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Eu quero perguntar, eles não conhecem a Europa, então nós vamos colocar o do no início para indicar que é uma pergunta. Vamos colocar o sujeito, eles, they. Vamos colocar a partícula negativa, not, então eles não conhecem a Europa. Temos aí o verbo to know, que significa conhecer, e Europa, Europe. Então, do they not know Europe? Do they not know Europe? Ok? E aí, se nós quisermos contrair o do com not, nós podemos. O not vai lá para o início da pergunta, acompanhar o auxiliar do, ok? Então, don't they know Europe? Don't they know Europe? Eles não conhecem a Europa? Don't they know Europe? Muito bem. Na terceira pessoa do singular, vamos fazer da mesma forma, só que com o auxiliar conjugado na terceira pessoa do singular. Tá? Então, eu quero perguntar, ele não nada? Então, na hora de perguntar, eu coloco o auxiliar conjugado na terceira pessoa do singular no início, does. Coloco o sujeito na terceira pessoa do singular, aí colocamos he. A negativa, not, e o verbo no infinitivo sem to. Tá? Então, does he not swim? Does he not swim? Ele não nada. Okay? Se quisermos contrair também na terceira pessoa do singular, podemos. Levamos o not lá para o início para acompanhar, se juntar ao auxiliar does. Doesn't he swim? Doesn't he swim? Ok? Então eu posso dizer does he not swim? Ou eu posso dizer doesn't he swim? Doesn't he swim? Ok? Então, o que nós podemos aprender aqui? Que na forma interrogativo-negativa nós usamos o not, depois do sujeito, após o sujeito. E na forma contracta, nós colocamos o not lá no início, junto com do, junto com o does. Ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!